Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo em mais um Sabadinho Podcast, direto do estúdio R Vídeos. Muito obrigado aí pela sua audiência. Você que já está inscrito aqui no canal, valeu. Ah, não está inscrito ainda? Então aproveita, se inscreva no canal, acione o sininho, porque você já sabe, sempre que aparecer uma novidade, você vai estar muito bem informado. Deu para perceber que hoje eu estou mais assim, conversando suavemente, porque o meu convidado, que inclusive é um pré-candidato a vereador pela cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, é o homem da voz, ou melhor, aquele que cuida da voz, né? O nosso fonoaudiólogo Thiago Pinheiro. Seja muito bem-vindo, Thiago, aqui é o Sabadinho Podcast. Obrigado, agradecer Marcos Sabadim pela grande oportunidade, pelo convite de estar aqui com você, um dos maiores nomes da nossa voz no Amazonas, nessa parte de comunicação. E o que seria nós, comunicadores, sem profissionais da sua área? Mas antes de a gente chegar na sua área como um grande profissional, você também que está aqui como pré-candidato a vereador pela cidade de Manaus, primeiramente conhecer a pessoa, né? A pessoa do fono, a pessoa do fonoaudiólogo. Quem é o Thiago Pinheiro, rapaz? Bom, eu sou pai da Luísa, sempre me coloco dessa forma, que é minha filha, que tem 4 anos. Sou um amazônida apaixonado pela nossa população de modo geral, pelas diversas riquezas que existem na maior extensão territorial do Brasil, que apesar da população ela não abranger todas as áreas, se a gente mudar até dentro de Manaus, se você for de um bairro para o outro, são várias realidades, são várias formas de atuação, e a gente poder se interagir com essas pessoas moldaram a pessoa que está à sua frente. Em todos esses anos eu aprendi, eu convivi, eu levei e eu trouxe as raízes, as orientações e principalmente o direcionamento basilar pela criação que eu tive da minha avó. Então eu sou um fruto das pessoas que estiveram e estão à minha volta, meu amigo, como você. Muito bem. Você é de que parte aqui do... Eu sou natural de Cruzeiro do Sul, no Acre. Cruzeiro do Sul. É da nossa região. Cruzeiro do Sul, que tem Amazônia, a farinha também. Sim, a terra da farinha. Que tem também aí. É Cruzeiro do Sul e o Arini aqui no Amazonas. Isso, e tal. Os dois polos. Os dois polos. Estou há mais de 15 anos aqui em Manaus. Eu vim antes porque eu tenho familiares aqui, sempre vim desde criança, mas eu vim de vez e de fato em 2011, quando ingressei na Polícia Militar do Amazonas, a qual prestei concurso para o curso de formação de soldados, e lá fui presidente da nossa comissão de formatura dos quase 2.000 soldados que se formaram. Olha aí, rapaz, que bênção. Sim, muito legal. Bom, as pessoas que te conhecem um pouquinho mais, a gente sempre fala, você se apresenta bem como neto apaixonado. Essa paixão aí, porque avó-mãe, a gente sabe que a avó literalmente é mãe 2 vezes, né? Sim. Qual é esse vínculo aí? A minha avó é uma pessoa que ela sempre abdicou pelos outros. E eu aprendi a abdicar por ela junto com ela. Na minha criação, eu sempre me norteio pelo que ela me ensinou. Ela teve princípios familiares, princípios éticos e religiosos, que é o que me direciona em todas as atividades. Então, eu acredito hoje que eu sou o pai para minha filha que eu gostaria de ter tido, porque eu tive uma avó-mãe que é a pessoa que eu gostaria de ter tido, eu tive a grata satisfação de ter. Então, sempre tomo como norte, e a minha avó é minha inspiração para qualquer ato que eu faça, eu sempre me colocar no lugar do outro, que é o principal que ela me colocou. Se coloque no lugar do outro e tente fazer o possível. Perfeito. Bom, eu estava dando uma olhada aqui, você tem um currículo bem extenso, né? Assim, um profissional altamente qualificado, mas aparenta bem jovem, rapaz. Você tem quantos anos aí? Eu tenho 37 anos. Bem jovem. 36 de janeiro, dia de Reis. Com o dia de Reis. Começou a estudar bem cedo também, né? Sim. Olha aqui. E como é que a fonoaudiologia entrou na tua vida, rapaz? Você hoje é um fonoaudiólogo, cuida da voz das pessoas também. E tem também um trabalho paralelo a isso também, que a gente vai falar mais na frente. Mas como é que você sempre foi apaixonado pela voz? Foi uma ocasião? O que foi? O que te levou? Eu sempre fui apaixonado pelos detalhes e possibilidades. Quando eu vim para Manaus, que eu adentrei na polícia, pouco depois eu vi uma necessidade de continuar minha capacitação. Eu já era formado em administração, já tinha uma pós, que é gestão pública, e pensei em fazer direito pela família ter várias pessoas da área, em outras, mas a fonoaudiologia tinha um detalhe que me abria possibilidades, que era o trabalho com as crianças, para a gente ver
em um simples modo que para as pessoas é de falar, de se comunicar, e como uma pessoa que sempre gostou de estar dentre outros e manifestar tudo o que eu penso através das palavras e poder mensurar, eu quis aprender um pouco mais de fonoaudiologia. Percebia que era uma área que necessitava se entender para poder trabalhar ela e via muitas possibilidades. Então ingressei na fonoaudiologia e depois, para minha surpresa, eu vi que era uma área que precisava ter um espaço que ela não tinha e ainda não tem. Mas a gente conseguiu buscar esse espaço com o tempo. Como acadêmico, já participava de eventos e atividades, e quando eu me formei, eu vislumbrei uma fonoaudiologia mais forte, mais igualitária, porque ela veio do sul, do sudeste para o Amazonas. O norte foi a última região. Ela tem pouco mais de 40 anos, mas aqui na região norte, nossos profissionais ainda são poucos. Nós temos pouco mais de 1.000 profissionais aqui em Manaus, e no Amazonas todo, 1.400. Então é pouco, né? É pouco. A fonoaudiologia hospitalar, qual é a diferença? Assim, porque a tua especialização mais na área hospitalar seria a questão do ambiente em si? É o atendimento, diferencia do clínico normal, aquela pessoa que atende um comunicador, digamos assim? Como é que é feito Nós isso? Temos áreas de especialidades. Dentro desse âmbito hospitalar, se trabalhava muito a parte, por exemplo, da disfagia, que é a dificuldade de deglutir. Muita gente morreu na pandemia porque não conseguia deglutir, ficava com a própria saliva aqui preso e não conseguia fazer esse processo. O fonoaudiólogo trabalha esse sintoma, que é a disfagia. Ela não é uma doença, uma patologia, mas é um sintoma que ela pode levar, inclusive, a outros pontos mais críticos. Só que eu me descobri depois na fonoaudiologia. Eu fiz fonoaudiologia hospitalar, fiz disfagia e depois, dentro do autismo, eu acabei buscando e vendo uma área que me complementava, porque eu conseguia me doar e conseguia receber, em especial com as crianças. E já era o que eu ia te perguntar, né? Como é que o autismo entrou na tua vida? Ou você que entrou na vida dos autistas, como é que foi feito isso? Quando a gente se forma, a gente pensa que vai trabalhar em uma área, mas a gente acaba experimentando outras áreas. Eu tive a satisfação de atender uma criança autista, onde não era uma criança, eu tinha 15 anos, mas muitos profissionais não queriam, porque às vezes quando é um adolescente, pelo tamanho e pelo porte, principalmente as mulheres, elas têm um pouco de receio de lidar. E a gente vê que hoje, inclusive, as políticas para adolescente e adulto, porque autismo é uma condição permanente, ela não se dá. O pouco que a gente tem é para as crianças. Então, eu atendendo aquele adolescente, eu consegui fazer um levantamento, ver e me identificar, eu consegui me conectar. Eu percebi que não era o tempo, eu não tinha problema de tempo no consultório. É 40 minutos de atendimento, 30? Não. Era o tempo que eu necessitava para criar um vínculo e poder instituir algo dentro de uma ligação com ele e trabalhar essas habilidades para potencializar. Eu trabalhei de forma gratuita em centros também, em outros locais eu fiz uma cartilha para ajudar os pais, para orientar, porque sempre há dúvidas, e aí você procura essas dúvidas onde? No Google. Pega lá, olha meu filho, característica disso e disso, tu já pensa e tu já faz um diagnóstico de forma errônea. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, o diagnóstico errôneo. Eu busquei dentro da capacitação, eu sempre eu criei um instrumento terapêutico para trabalhar as habilidades também, e eu buscava ver as dificuldades. Foi quando eu percebi, não é porque você é autista que você é um pai ou uma pessoa que você tem a mesma realidade. É como eu falei de Manaus. Tu tem vários bairros em realidades distintas. Igual o público também. Eu vou dar um outro exemplo. Eu sendo usuário de cadeira de rodas. Eu sou rico e você não tem essa condição financeira. Nós dois estudamos na UEA. Eu, com rico, eu vou de carro, eu preciso de quê? De um estacionamento na frente, né? Quem não tem condição financeira já vai precisar de aporte onde? Quando sai de casa, para pegar aquela rampa que está lá, aquele meio fio, para subir no ônibus, para passar. Então, a mesma condição, realidades distintas. A financeira pega muito e tem outras também, em especial, rede de apoio. Hoje a gente pega dentro do autismo muitas pessoas que têm até condição financeira e têm outras posições, mas elas não têm uma rede de apoio, que são pontos a serem observados pelos legisladores, pelas famílias, e a gente, graças a Deus, hoje está começando a ter um olhar de cuidado ao cuidador. Perfeito. E olha, a gente... É recente agora, eu apresentei uma corrida, inclusive também, muitos autistas já participando também das corridas de rua. Sim. E a gente percebe... Interagindo, e cada um tem uma percepção também diferente deles. Algumas não gostam do barulho, então você tem que ter aquele certo cuidado. É impressionante, é um mundo realmente que você precisa vivenciar, né? Eu achei isso muito interessante. E a questão da gestão pública, você tendo essa formação toda, a gestão, ela veio te ajudar basicamente em quê? Dentro da tua profissão?
Antes de vir, eu era coordenador de unidade básica de saúde. Eu já tinha terminado a administração, tinha passado no concurso da prefeitura de lá, e eu assumi o cartão do SUS e depois me deram uma unidade básica de saúde. Entendi. Aí eu resolvi fazer a administração para complementar o que eu já tinha. Aí, com a gestão pública, me norteou a tomar todos os procedimentos necessários. Lá na UBS que eu cuidava, o foco era idoso. Então, com esse trabalho, eu vi algumas necessidades e instituí. O meu olhar mudou, o meu olhar ficou mais técnico, mas meu olhar também ficou mais humano por conviver com eles. O simples fato da gente criar uma horta onde os idosos participavam, uma festinha uma vez por mês. Então, colocar as peças e a engrenagem de maneira correta, que é um problema que nós não temos hoje. Muitas pessoas adentram na vida pública e elas não têm capacitação técnica, e outras só têm capacitação técnica, mas não têm o convívio, não têm a forma empírica de conviver e ver as necessidades da nossa sociedade. E aí é uma importância muito boa que você pode levar isso tudo já para o meio político, né? Político na prática, né? A gente sabe que tudo é política, mas a gente está falando, é claro, a questão mesmo política na sua essência. E como é que é a polícia militar, rapaz, na tua vida? Foi a questão também do concurso. Sim, eu entrei e, consequentemente, a polícia ela me abriu um mundo, mas ela me deixou meu mundo lá embaixo. Porque quando eu terminei o curso, nós tivemos uma manifestação em 2011, não sei se lembra, na época da gestão do governador Omar, vários policiais foram na Assembleia reivindicar o salário e o direito. Sim. Saíram 2 policiais presos de lá, Platini e Thiago Pinheiro. Eu fui preso. Então, naquela a gente foi pro choque, e lá eu passei 4 dias preso no choque, juntamente com o Platini, e depois a gente seguiu ramos diferentes e formas de atuar, mas ali foi uma experiência muito grande. Foi ali onde literalmente pararam a polícia militar. Foi onde parou. Vocês pararam a polícia militar. Ela ficou depois daquele ato, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, se reivindicou, mas eu quase que entrei. A gente foi só, pelo menos eu, fui realmente buscar de forma coletiva a reivindicação, mas acabei sendo levado no camburão, diretamente preso, e minha vida dali para frente, ela tomou outro rumo, direcionado por Deus. Eu tentei ver as portas e possibilidades e sempre buscando me capacitar. Foi a partir daí que a gente pode então dizer que você diz assim, não adianta, meu amigo. Se a gente quer mudar, a gente tem que estar lá. É política, tudo é política, a gente tem que fazer política. Tem que fazer parte do processo. Fazer parte do processo. Estando lá é mais fácil, sentar na mesa junto com os outros e negociar. Seria mais ou menos isso, né? Sim, eu aprendi ali o seguinte, mesmo que a gente feche os olhos e diga, eu não vou andar com ninguém, eu não vou buscar, a tua vida ela vai ser afetada diretamente, porque você tem o poder de decisão com o seu dedo, com a sua voz, e você participando ou não, vai acontecer os processos, você tem que pensar se você vai se instituir ou se você vai buscar alguém para lhe representar da maneira que você acha correta. Eu acredito e busquei uma capacitação para as pessoas que têm a mesma linha de raciocínio e necessidade, poder ser esse elo de ligação dentro delas, caso entre de uma forma. Porque nós não deixamos de ser político. Você, quando está em casa com a sua esposa, que você diz, eu quero peixe, ela quer carne, vocês entram num diálogo para escolher. Assim político. Nós trabalhamos também. A diferença é que o peso é diferente e as consequências elas vão ser convertidas para muita gente. Um legislador, ele recebe uma procuração por 4 anos. Se ele foi correto na procuração, renova. Se não for, tira. Mas ele não é só ele representa pelo menos milhares de pessoas. Exatamente. Eu acredito e vejo essa necessidade. Bom, então deixa eu fugir um pouco agora da polícia. A gente volta depois, daqui a pouquinho, porque você também, dentro da tua área, como profissional, né? Como fonoaudiólogo, você já presidiu também aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Você estava falando que a fono na região norte ainda é algo novo, né? Você pode dizer a nível de Brasil, ainda é algo novo. Você falou que o Amazonas, em Manaus, o Amazonas tem pouco mais de 1.000. Sim. Na região norte toda, nós não chegamos a 4.000 profissionais. Pois é, nós temos... Vamos falar em 5 estados aqui da região norte. Hoje, né? eu presidia 6. Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Qual é o nome que se fala? É nona região, Fono Nona. Nona região, que são 6. Isso. São os 5, né? A gente tinha esses compreendidos na nossa região. Nós temos menos profissionais que outros estados, mas nós somos um grande exportador. As faculdades formam e São Paulo e Rio Grande do Sul já absorvem os profissionais com altos salários. Então, aqui o poder público não absorve, a gente não tem essa remuneração. E dentro do conselho, eu vi uma necessidade. Eu disse, eu terminei, buscava uma representatividade diferente. Um conselho não é sindicato, mas um conselho ele norteia e ele necessita trabalhar uma coisa que é um processo de união. Uma profissão ela só cresce se ela houver um ponto chamado clamor popular.
a sociedade, em todos os bairros, mesmo com realidade diferente, ela tem as mesmas necessidades de saúde. Então, se um profissional em um bairro sabe que precisa de fonoaudiólogo, ele busca ele. Se o outro não sabe, ele não busca e assim vai. Então, fiz um trabalho juntamente com a equipe de conselheiros para a gente fazer a profissão ser reconhecida. Tinha outdoors, participava de eventos, campanhas, imprimíamos fotos, utilizávamos os acadêmicos e outros membros da sociedade para levar e tentei buscar o seguinte, a fonoaudiologia não ser só citada, ela ser realmente falada, ter vez e voz com os profissionais. Não existe hierarquia das profissões. Nós temos o nosso papel e dentro do novo modelo de qualidade de vida, todos os profissionais, eles são importantes porque tu não quer só ficar vivo. Tu quer ter qualidade, tu quer falar, tu quer comer, tu quer andar. Então, uma equipe multi, ela trabalha isso daí. Eu consegui buscar, me incomodava muito a gente não ter a nossa casa. Então, é um imóvel alugado que a gente está modificando, mudando agora, porque eu consegui, juntamente com os colegas em Brasília, que o federal doasse 1 milhão. Com 1 milhão a gente comprou uma sede, um sonho, em uma via principal aqui de Manaus, perto do mercadinho japonês do Parque 10. Algo que uma área boa, né? Nenhum outro local tem. Olha. Se a gente pensar, outros conselhos maiores não têm local próprio, é uma casinha, um local. Então, para mim, o nosso conselho tem que ser um outdoor permanente, porque você passa de carro, você vê aquela na principal e você vai lembrar da área, é uma área forte, é uma área convicta, é uma área que ainda não tem um papel. Eu vejo vários segmentos da sociedade que eles têm força, eles são pequenos, mas no momento do pega para capar, eles se unem, né? Então, mesmo que tu goste ou que tu não goste, a união é necessária para o crescimento e fortalecimento. Nós criamos uma frase lá que ela está na placa do conselho. Juntos pelo crescimento e fortalecimento da fonoaudiologia, isso eu vou levar por toda a minha vida, de modo geral no Amazonas e no Brasil. Perfeito. E a criação de projetos? A gente sabe que você é um grande criador de projetos aí, você trabalha com assessoria, trabalha com políticos, trabalha com parlamentares. Queria que você falasse um pouquinho. Projetos, de modo geral, eles podem ajudar ou eles podem atrapalhar a vida da pessoa por quem não conhece. Você pode fazer um projeto que acaba amarrando alguém de fazer um ato ou da gente colocar uma atribuição errada. Por exemplo, um procedimento que é feito por um profissional, você na lei bota por outro fazer ou ter essa autonomia. No caso, eu sempre busquei ver necessidades. As moedas, ela nunca tem só dois lados, ela tem mais lado do que a gente imagina. Então, do público autista, dentro da onde eu estou, a Comissão de Educação, eu trabalhei vários projetos. Eu vou falar desse que depois ele está até tramitando em âmbito federal. A gente passou lá para o parlamentar e que foi andando. O projeto foi que institui penalidade administrativa a quem discriminar a pessoa autista no Amazonas. Por que é importante? Se você não lembrar, teve um caso no PAC que uma funcionária, acho que no PAC da Compensa, uma mãe um autista foi lá. Sim, e ela foi destratada. Teu filho não é deficiente, teu filho não precisa estar aqui. Não é assim, a forma pejorativa de falar e a consciência também. Eu via muito isso no aeroporto. Como eu estava no conselho, viajava muito em reuniões em Brasília com os outros regionais, eu via a aeromoça, eu via às vezes a atendente gritando e não tinha necessidade. Como espaços. Sabe o que o Amazonas precisava? Que a gente teve uma reunião para buscar? Dentro do aeroporto tem uma sala multissensorial. O que é uma sala multissensorial? Tu chega no aeroporto 2 horas antes para viajar, tu tá com uma criança autista, ela se desregula todinho, barulho e som. Se ela tem uma sala onde ela pode se regular, onde ela pode só chegar no avião tranquilo, todo mundo vai em paz, o voo é de boa, tranquilo, 1 hora, 2 horas. A gente sabe que os voos são longos, cansativos, tem escala em Brasília, mas se ela não tá lá, ela já entra no avião gritando, o voo todo gritando, todo mundo sofrendo. A gente teve uma reunião com a Avanci, que é a agência que está administrando os aeroportos aqui. Eu tive a oportunidade de ir em Congonhas, no Galeão e em Florianópolis, que são os 3 locais que tem sala multissensorial. Sim, elas já têm, com outras empresas que conseguiram instituir, e a gente conseguiu buscar isso daí até a própria Assembleia Legislativa. De vez em quando tem manifestação, tem evento, não tem uma sala. A gente conseguiu bolar para criar. E outras coisas também que criaram. Dentro da Assembleia aqui do Estado já tem, na Assembleia Nós solicitamos. Sim, Teve a solicitação. Está em fase. O que tem aqui, legal, que quando a gente traz, tu pensa no adolescente e no adulto. Hoje não tem tanta política pública, ou quase não tem para o adolescente e para o adulto. Nós criamos um protetor de cinto, que é uma almofada, que coloca um cinto e ela diz assim: eu sou autista, cuidado ao me tocar. Porque o nível de suporte 1, ele está dirigindo aqui, chega um agente de trânsito ou um policial, fala com ele,
audição seletiva, ele não consegue, outro vai pegar, a pessoa pensa que está sob efeito de entorpecente, o álcool, arma na cara, sai do carro, isso apavora e pronto. Aconteceu há 2 anos na Polícia Rodoviária Federal, em um local, ela aconteceu essa situação, botou ele no porta-mala e a pessoa acabou se mutilando e ela morreu, foi a óbito. Então foi uma ideia para poder trabalhar essa conscientização. Tu usa com quem dirige, autista, certo. Não é que não vai abordar, mas a conduta muda. Tu não vai gritar, sim. Tu não vai fazer. E às vezes é uma criança. Tu é abordado também numa barreira, aí tá lá a criança, todo mundo sai do veículo, né? Que a gente vai fazer a busca aqui no veículo, vai verificar. Aí a criança tá lá, aconteceu alguma coisa contigo, menino? O que foi? Pode pensar que tá sendo sequestrada, aconteceu outra coisa. Bora sair do carro e o menino não sai. Aí também podem pegar. Quando ele tá no portão do passageiro lá com o cinto, também muda a conduta. O simples fato de ter aqui é uma conduta de identificação. Sim, isso daí foi criado, nós trouxemos no dia 1º de abril, teve um evento na Arena da Amazônia, onde foi lançado, algumas instituições ganharam, a gente passou para a Sejusc, para a secretária instituir como uma política de Estado, não de governo, para ser algo permanente, como um cartão de identificação. O que é o cartão? Você identifica uma pessoa pelo cartãozinho, né, que tem aí tá, às vezes tá com a Ciptec, só que muita gente não quer usar aquele cartão, aí incomoda. Então, a ideia do outro cartão é que ele seja aqui com um broche que tu coloca na mochila e na bolsa de viagem. Só que o diferencial dele não é esse, é legal porque visualmente te dá aquele norte, aí sai da fila no aeroporto, vem e puxa. Mas ele tem um QR Code, no QR Code estão as principais leis. Olha. Meu filho tem direito disso, daquilo. Cadê o direito? Qual é a lei? Bota a câmerazinha, aqui, bota a câmerazinha lá, lei número tal, direito à prioridade, direito à taxa de energia com valor diferenciado, direito à isenção no veículo com outro valor. Então os direitos que tem resguardam, apesar de poucos, a gente ter contido num local só. Eu vi muito também, a gente vê muito dos autistas também, tipo um colar, né? Eles usam muito também ali o cordão de identificação, você já percebe que a abordagem realmente já merece ser diferenciada. Achei isso muito interessante. São bandeiras dessas que aí a gente já entra agora no campo político de fato e de direito. Bandeiras da inclusão. Da inclusão. São bandeiras da inclusão, ou seja, levando a tua profissão, levando aquilo que você sabe fazer, aquilo que você estudou para poder ajudar como um parlamentar. Sim. Acredito que seja mais ou menos isso. Seria essa a ideia. Um profissional da qualidade de vida, com capacitação em outras áreas, buscando aprimorar aquilo para dentro do segmento realmente político de quem idealiza, formaliza e fiscaliza o que existe hoje, que é o bem, né? O bem da sociedade pública e privada. E como é que você vê hoje a política aí, meu amigo? Porque, ou seja, claro, para você entrar, porque você vê que poderia ser feito muitas outras coisas não estão sendo feitas, né? Então você está colocando o seu nome à sua disposição. Como é que você analisa hoje aí esse cenário? Eu analiso que dentro do poder público municipal, apesar de nós termos 41 pessoas que são aquelas que representam o nosso povo, falta um pouco de capacidade técnica nas áreas que eles defendem, falta um pouco de envolvimento maior com a sociedade para aprender não só o que os livros, o que o papel lhe traz, mas o que aquela pessoa lá no bairro do Santa Etelvina, da Cidade Nova, pode lhe dizer sobre uma necessidade, sobre algo que realmente vai te nortear. Se tu vivencia uma realidade ou tu consegue te abrir para absorver aquela necessidade, tu consegue buscar uma solução, porque o legislador ele tem que pensar em solução. Solução, na maioria das vezes, não é só criar lei, a gente tem lei pra caramba, só que a gente não vê a efetivação dessas leis. Você já viu? Vamos criar, já tem. Por que não funciona? Porque não botou em prática. Se um parlamentar bota para cima de uma legislação que já tem, ela pode ser uma lei que realmente funcione na prática, ou ela só vai ser uma lei no papel bonitinha. As leis, elas têm que sair daquele papel usual e elas irem para... Foi aprovado, agora vai... Não é automático, não aprovou, aconteceu não. A gente tem que ter habilidade para fazer ela ser executada e habilidade também dentro do cenário político para fazer ela ter visibilidade, tem que dar mídia, ser algo de fato. Tem que dar mídia. Tem que dar mídia. Você é uma pessoa que quando você fala alguma coisa, você não fala só para mim, você fala para milhares. Então, você toma um direcionamento, uma posição para que você fale seja correto. O legislador, diferente, ele não fala, ele cria, ele busca, ele protege, ele fortalece, é uma imensidão. Só que as pessoas não pensam o seguinte, eu não tenho que dizer, por exemplo, para um autista, o que ele tem que fazer, eu tenho que ofertar possibilidade. Eu não tenho que chegar numa comunidade e dizer, eu vou fazer isso para melhorar a vida de vocês. Eu tenho que ouvir tu
e daqui eu vou dizer, a gente pode trabalhar isso, mas a gente busca isso também. Porque é igual tu vai num local que só tem criança e tu leva um geriatra. É um profissional que trabalha com idoso para ficar com criança. E assim o contrário. Então a gente tem que levar a pessoa certa para o público certo. Perfeito. E o que a gente pode esperar então aí desse fonoaudiólogo que quer entrar no mundo da política, que quer ser também, não deixar claro, você como profissional vai continuar também, é óbvio, atuando, mas como um parlamentar, o que a gente pode esperar? Exatamente isso, que você possa dar essa voz, que você possa ser essa voz, esses olhos, os ouvidos dessas pessoas que não estão conseguindo chegar lá? Eu espero ser a pessoa que possa trazer possibilidades. E possibilidades analisando sempre os detalhes. Os detalhes, eles são primordiais. Quando nós buscamos fazer o nosso pré-lançamento, nós buscamos como a gente pensa em inclusão. Você vê uma pessoa que defende causa animal, idoso, autista e outras causas, tá lá, eu sou a pessoa que defende essa causa e milhares de fogos de artifício. Eita, aí você não pega inclusão, aí você tá num local, não tem nada, iluminação, espaço, aí o público mesmo não consegue vir. Então nós tivemos um tradutor de Libras, nós tivemos autodescrição, não tivemos fogos, nós tivemos buscar esses detalhes. E esses detalhes não são todos, é uma parcela só. Então a gente tem que ter possibilidade de ouvir, de levar, de trazer e fortalecer a nossa sociedade. O legislador, ele é um instrumento da vontade de quem ele está representando. É alguém que tem que ter aquela voz que aquela pessoa não consegue, aquele braço que não consegue chegar, e ele não tem dia, não tem hora, ele não tem local. Ele está lá para representar, para fortalecer. E alguém que entre lá é alguém que tem que dizer o seguinte, eu tenho que ter força, porque a minha força vem das pessoas que estão do meu lado. E, principalmente, ele nunca vai fazer nada sozinho. Se ele elaborar uma legislação, se ele for fazer um projeto, se ele tiver um programa, ele busque pessoas da área, ele busque ouvir a sociedade e todas as ações elas serem coletivas, porque somente juntos nós podemos transformar a sociedade. Mudar não, transformar parte a parte para ter uma mudança real e significativa dentro do que nós precisamos. Às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. O que a gente precisa de fato e de direito é a junção de vários pontos que podem trazer e nortear essas possibilidades. Eu vou colocar meu nome à disposição para ser esse elo, para ser esse instrumento de ligação. Eu conto com os amigos, conto com apoio, conto com um trabalho coletivo quando tivermos a oportunidade de instituir. Então, agradeço primeiramente a Deus pela vida, pela saúde e oportunidade e a todas as pessoas que possam contribuir efetivamente com trabalho, com ajuda e com ideias. E aonde é que a gente te encontra nas redes sociais, rapaz? Como é que eu faço para achar? Se tiver uma dúvida, questionar. Achei interessante essa sua ideia de trabalhar nessa aqui. Eu tenho uma ideia também, o telespectador que está nos assistindo tem uma ideia também que possa contribuir aí com esses seus projetos. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, meu Instagram é Thiago Santos Pinheiro com H. Lá quando você abrir já está lá escrito fonoaudiólogo, policial militar. Eu tenho algumas áreas de especializações, não deu para colocar todas, porque eu sempre busquei aprender de tudo um pouco. Tenho um pós-segurança pública, poder legislativo e políticas públicas, autismo, tenho outros segmentos, porque quem está buscando realmente saber de tudo um pouco tem que passar pelas experiências e as experiências de vida. Então meu Instagram é esse. Qualquer dúvida vocês podem mandar direct, eu vou estar à disposição para responder diretamente eu mesmo lá, qualquer dia e hora. Estamos aqui para somar e agregar. Tiago, o que eu não perguntei, deveria ter te perguntado ainda, rapaz. Eu sei que você tem um currículo extremamente extenso aqui. O bom é que você pode dialogar, que você pode debater, que você pode se articular em todas as áreas, né, que as pessoas precisam. Também aí você tem um conhecimento de segurança pública, como você já falou, e demais. Algo mais que a gente poderia falar aqui? Algo que você acha importante deixar aqui um recado, uma ideia? É a hora. Bom, eu, de modo geral, eu fico muito feliz por a oportunidade que a gente tem de falar principalmente com a pessoa que possa direcionar tão assertivamente as necessidades e dar essa oportunidade. Perfeito. O momento de estar à frente das câmeras é para você trazer a pessoa que está à sua frente. Eu não sou alguém que veio de 1 ano, de 2, de 3, eu tenho uma história.
E essa história eu não conseguiria contar, apesar de eu falar muito para vocês em meia hora, 1 hora, mas dentro do Instagram vocês podem ver um pouco das atividades já realizadas. É muito difícil a gente querer colocar uma atividade de vida em um ano e dizer, ó, de janeiro para cá eu vou fazer isso. Não, eu não vou fazer. Eu venho fazendo, eu venho trabalhando, eu venho construindo e nada sozinho. Sempre com apoio, sempre com amigos e sempre buscando fortalecer o que já tem. É uma coisa importante. A gente nem sempre vai pegar aquilo e tirar e construir. A gente só precisa fortalecer. Tem muita coisa aqui em Manaus que é boa, mas tem muita coisa que é quase enxugando gelo, porque é um profissional, eles não têm instrumento, eles não têm o abraço, a forma de se conduzir ela é equivocada. Então, para mudar, a gente tem que ver ainda o que precisa mudar, a forma de mudar e o trabalho que deve ser realmente efetivado para a mudança. Perfeitamente. Poxa, obrigado aí. Obrigado. Te desejo uma boa sorte. Hoje você está aqui como pré-candidato, dando tudo certo aí você ser aí candidato, que você possa fazer aí uma campanha legal. E independente de política também, você é um assunto, você é o próprio assunto para a gente fazer vários outros podcasts, né? Até porque o nosso podcast aqui é tudo em um só podcast. A gente fala de vários assuntos. Obrigado mesmo de receber hoje como pré-candidato, mas ter a oportunidade de poder te receber em outras vezes aqui para a gente falar mais sobre a voz também, cuidados da voz. Isso é de vital importância também. Me coloca à disposição. Nós tivemos um evento muito legal sobre a voz esse ano, dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, e a gente tem um dia de cuidados com a voz. Esse ano nós demos ênfase com o HUGV, com a comunicação de educação e com o conselho, na voz do professor. Olha! Que a gente não sabe, mas quase todos os afastamentos de professores são decorrentes de problemas vocais. Então, um trabalho com esse público é primordial. Quando a gente busca, a gente tem necessidades assim muito grandes. Se a gente pega público da educação, é necessidade de educação inclusiva. E a educação inclusiva também não é só dizer tem uma lei e a lei vai lá, recebe todo mundo. É capacitar quem está, é pegar o professor e ver o que ele precisa de apoio e suporte, é pegar o profissional de saúde e ver o que ele precisa de suporte. Nós somos no município a parte básica. Se o básico não for feito direito, o restante também não vai ficar legal. Nós somos instrumentos de transformação de quem inicia um processo e deve ser uma rede de apoio acolhedora, necessária, não deve ser fragmentada e construtiva em todos os processos. Perfeito. Obrigado, então. Obrigado. Senhoras e senhores, nosso pré-candidato aqui a vereador pela cidade de Manaus, agradeço mais uma vez aí pela sua audiência. E se você chegou até aqui, né, pela alguma partezinha que você viu nas redes sociais, alguns cortezinhos, achou interessante, chegou aqui, assistiu todo o nosso podcast, gostou, aproveita, se inscreva no canal, acione o sininho, que sempre que tivermos outras novidades, você já vai estar muito bem informado, fechou? Bom, o podcast de hoje fica por aqui, obrigado mais uma vez e a gente se encontra em uma próxima edição. Um abraço. Obrigado.